Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que culto de final de ano maravilhoso, né, irmãos? Esses testemunhos que estão marcando a nossa história, a nossa vida. História bonita dos nossos irmãos, né, que está vivendo o PDO. Essas pessoas que deram testemunho aqui hoje são as pessoas que estão confiando no nosso trabalho, que estão acreditando com as instruções que saem daqui do altar. E o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado. Eu quero iniciar o culto de hoje pedindo desculpas para vocês. Desculpa por ocultar essa questão financeira, por medo do que as pessoas iam pensar de mim se eu falasse de dinheiro, por medo de ensinar vocês como que funciona princípios bíblicos financeiros no reino de Deus. O que as pessoas iam falar de mim, do pastor Emerson, falando de dinheiro, falando de oferta, falando de voto, falando de dízimo, falando de primícia. E aí, eu desfrutando dessa plenitude que Deus trabalhando na minha vida, eu não poderia mais ficar em silêncio, né? E estou ensinando que se lasque o que vão falar de mim. O que eu quero sentir no meu coração é isso que eu vi aqui hoje. Pessoas prosperando, evoluindo na presença de Deus, no materialismo. Porque o diabo, irmão, está trancando o coração do povo na questão financeira, no material. Existem 4 níveis de prosperidade que Deus está trabalhando no meu coração. E eu vou trabalhar com vocês. E quem quiser falar de mim, que fale. Mas eu quero ver vocês prosperando, dando honra, dando glória a Deus. Primeiro nível, a semeadura. Esse nível qualquer um pode estar. É o raso do mar. O ímpio pode semear, o cristão pode semear. Quem semeia abacate, colhe. Quem semeia melancia, quem planta nada. Será que é por isso que você não colhe nada? Está virando um ano de novo e você não tem nada para colher? Será, pastor Emerson, que é isso? Pensar em si só. O reino de Deus, os princípios, é constituído ao amor ao próximo. Esse é o primeiro nível, é o raso. O segundo nível é a fidelidade. 70% dos cristãos não aguenta viver esse nível, que é a fidelidade, que é o dízimo e a primícia. Por quê, irmãos? No momento que a pessoa vai separar os R$100, os R$50, os 20 mil, os 10 mil dela, é uma dor no coração terrível e absurda. Por quê? O materialismo está cravado no coração dessa pessoa. E ela faz uma vez, faz 2, faz 3, mas não tem perseverança. Por quê? Esse é um segundo nível mais elevado, a fidelidade. Fidelidade com quem? Com o reino de Deus e com o Pai. Porque Deus fica feliz quando você prioriza uma parte da fatia do teu bolo para honrar o reino de Deus. Esse é o segundo nível. Esse é o nível que a igreja está desfrutando hoje. A irmã Giovana, a irmã Zenilda, a Michele, o Mateus, outros irmãos que não testemunharam. Tem o terceiro nível, que é o nível já da obediência. Que eu costumo chamar essas pessoas de banco de Deus na terra. Exemplos. O pastor Emerson é guiado por Deus para poder trocar esse som. R$80 mil fica para trocar o som. Pastor Emerson fala com o irmão Benedito. Quanto que tem em caixa, irmão Benedito? Pastor, tem R$500. E pela fé, eu vou lá e compro o som. Eu tenho fé. Eu não trabalho para homens, é para Deus. E fazendo essa aliança com Deus, eu sei que Deus vai tocar num banco dele aqui na terra. Pessoas obedientes, que têm a capacidade
de pegar o seu Pix e depositar 80 mil reais para a conta do Benedito. Amém? É difícil, irmão. Já pensou Deus te pedir 80 mil? Eu quero viver esse nível. Eu estou em busca desse nível. Mas não é fácil. É obediência. E o quarto nível, que nós vamos chegar lá, trabalhando pesado, duro, com sabedoria, é o princípio da honra. É o princípio de Salomão. Você vai no lugar, você viu que a pessoa é do reino, você vai lá e honra ela, sem Deus falar nada, sem pedir, sem nada. Um coração generoso, um coração grato. E nós vamos trabalhar isso no ano de 2026. Porque só assim, irmãos, para que Deus, com a tua graça e o teu favor, Ele plante um jardim para nós. E você consiga alcançar os princípios milenares da Bíblia Sagrada na tua vida e você desfrute. Um versículo que o Mateus falou. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a casa, em vão os vigias. Se o Senhor não proteger o pão, em vão você acorda cedo de madrugada e não vira nada. E aquela pessoa que é fiel a Deus, Deus prospera, Deus abençoa, Deus cuida, Deus protege, porque Deus tem uma aliança de fidelidade com essa pessoa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a Bíblia. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Em Josué 6:10, 11:36, nós vamos tocar até meia-noite. Amém? E eu vou pedir 2 favores para vocês. Quando bater 11:53, nós vamos fazer um ato profético. Está escrito em Josué 6:10, por gentileza, Júlio. Eu quero fazer um ato profético com vocês, que nós vamos começar o ano de 2026 regaçando com tudo. Todas as muralhas do inferno que impede você de prosperar, de ser abençoado, de ter uma família saudável, de ter uma mentalidade saudável, de ter bons sonhos, de ter uma finança saudável, uma saúde saudável, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Essas muralhas podem ser intransponíveis, mas nós temos a presença de Deus. E Deus há de derrubar essas muralhas. E nós vamos cruzar em nome de Jesus em 2026 com a bênção do Senhor. Está escrito assim, ó. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, e nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Vocês conseguem ficar 6 minutos junto comigo em silêncio? Posso contar? Crianças, adolescentes, eu vou precisar de vocês hoje. Vocês são o sangue da igreja, sangue jovem, energia. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, um pedido do pastor, que vocês fiquem no meu comando, não agora, 11:53. Vocês vão ficar lá no fundo, lá atrás. E a hora que eu falar, grita, vocês vão entregar tudo que vocês têm dentro dessa garganta. Amém? Nós vamos gritar para Deus. Ah, pastor, isso é heresia. Será? Salmo, capítulo 100, versículo de número 1, número 2. Vamos ver o que está escrito. Esse vai ser o nosso ato profético. Olha o que está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes. Você mora aqui na Terra, né? Não é de outro planeta, não. Então é para nós. Então nós vamos dar um grito de júbilo, vamos estremecer o céu em nome de Jesus, e no momento que você está gritando, Deus está te dando a vitória. Deus está enviando os anjos para poder operar e derrubar essas muralhas. Seja em qual área da sua vida ela for. Nós trabalhamos aqui na Igreja de Cristo com 5 áreas principais. A mão, o Mateus pregou domingo. O dedo maior, espiritualidade. O menor, emoções. O menor, saúde. O menorzinho, mindinho,
família, e o polegar, finanças. Nós trabalhamos com essas 5 áreas principais. Deus me deu a direção, irmãos. Eu estava orando a Deus com o olho fechado, buscando de Deus uma direção. De repente eu vi uma mão dentro da minha mente, irmão, ela surgir. E na ponta dos dedos escrevia tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu corri, peguei o caderno, desenhei e anotei. E aí Deus confirmou no meu coração: esses são os caminhos que eu quero que você trabalhe com a igreja. A igreja está negligenciando essas áreas. A igreja só pensa em ser salvo e quer morrer. Tem muito crente que fala: Jesus, volta logo, eu não aguento mais, me mata. É pessoas que não sabem pelejar, não sabem lutar e desvalorizam, entregam na mão de Satanás as outras áreas. Não. Assim como o diabo fez com Moisés, vocês lembram? Moisés falou: libera o povo para nós adorar a Deus. O faraó falou assim: não, vai só vocês e as esposas, deixa as crianças e o gado para trás. Moisés: não, eu quero levar todo mundo. Aí o faraó falou assim, é o símbolo do Satanás, falou assim: então vai, leva os homens, as mulheres, as crianças e deixa o gado. Moisés: não ficará uma unha para trás. E assim eu profetizo na sua vida, nesse ano de 2026, tudo que é nosso por direito, tudo aquilo que Cristo conquistou naquele madeiro, pelas suas obras na cruz, nós vamos tomar posse dessa vitória, em nome do Senhor Jesus, e aquele que acredita pode aplaudir o Senhor. Nós vamos tomar posse dessa vitória. Amém? Então, combinado? 11h53, vou dar um sinal para vocês. Todo mundo no silêncio. E aí, como Moisés fez com o povo, hora que dá 11h59 para virar meia-noite, eu vou dar o comando, as crianças se posicionadas lá no final, e nós vamos gritar com júbilo de vitória para honrar o nosso Deus. Amém? Vamos fazer um teste ou não? 1, 2, 3, grita! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Arrepiou meu corpo, é por aí! Aleluia! Então nós vamos para cima. Esse é o meu primeiro recado. Um segundo, eu quero agradecer as nossas mulheres, né, que organizou, que decorou a nossa igreja. E eu queria, em nome de Jesus, pedir um favor para vocês. Agora eu vou usar a internet, o marketing digital, para poder propagar o nome de Jesus. Eu gostaria que você tirasse uma foto depois do culto, na frente dos balões, aqui, ó. Amém? Você vai tirar uma foto na frente dos balões, um sorriso gostoso no rosto, pelo amor de Deus, que o povo está te assistindo. Vai me tirar foto aqui assim, ó. Não. Dá um sorriso gostoso, tira uma foto, posta no seu Facebook, no seu Instagram e marca a Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos divulgar o nosso trabalho. Glória a Deus, aleluia. Então esses são os 2 recados que eu tenho para dar. Vamos para a palavra em nome de Jesus. Quero ler, em nome de Jesus, Eclesiastes 1:9 e 10. Eclesiastes 1:10 e 9. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual eu possa dizer: vê, isso é novo? Não. Já existiu em épocas anteriores a nossa. Amém até aí. Irmãos, no culto de Natal especial, o pastor Emerson explicou para vocês que não há nada novo debaixo do sol. É ciclos que entram e saem. Primavera, outono, verão, inverno, a data do seu aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Mulheres, Dia das Crianças, Dias dos Pais, Dia das Mães, né? Dia do seu casamento.
E aí, irmãos, essas datas são programadas. O ano de 2025 elas existem, o ano de 2022 elas existirão. Então, como que eu faço, pastor Emerson, para viver uma vida nova, para mim viver novidade de vida na presença de Deus, sendo que todas as coisas são iguais, idênticas? Expliquei para vocês no culto de Natal. Em Romanos 8, Romanos 6:3, está a chave para mim e para você viver novidade de vida. Quem deseja viver novidade de vida nesse ano de 2026? Amém, glória a Deus. E nós viveremos novidade de vida. Mas para viver algo novo, você tem que fazer a mesma coisa. Sim ou não? Não, a mesma coisa é os mesmos resultados. Para viver algo novo, você precisa fazer coisas diferentes. É necessário fazer coisas diferentes. Senão não tem coisa nova. Olha o que está escrito na palavra. Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Então, o que eu tenho que fazer para andar em novidade de vida? Morrer para este mundo, morrer para os nossos desejos, morrer para o pecado, morrer para os vícios, morrer para as obras da carne. E daí, você começa a viver coisas novas. Por quê? Porque Deus vai iluminar os seus caminhos. Deus vai te dar coordenadas e você vai sair desse ciclo vicioso que a sociedade impõe, que a cultura impôs, que a mágoa dos pais te colocaram, que aquela pessoa que te traiu te colocou. E aí você vai viver essa novidade de vida. Porque a palavra de Deus vai ter que ser aplicada. Você vai ter que necessitar morrer para você mesmo. Então, como isso funciona? Aquela pessoa que te magoou, que te feriu, o seu pai que te chamou de maldita, de desgraçada, de sem vergonha, a sua mãe que te chamou daqueles palavrões, o perdão vai ter que ser liberado para essas pessoas. Porque nós vamos imitar, copiar, modelar o que Jesus faz. Porque está escrito, assim como Jesus, nós morremos com ele no batismo, também nós ressuscitamos com ele. E esse ressuscitar está conectado em viver, em experimentar, em aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Então, nós vamos abrir o nosso coração e perdoar as pessoas. Uma vez, uma pessoa me perguntou sobre o relacionamento com a minha avó. Se eu morria de amores por ela, porque aparentou isso. Não, irmãos. Isso aconteceu depois que eu morri em Cristo e ressurgi. A minha avó, sem sabedoria, tadinha, ela me prometia me levar na praia, me levar nos lugares, me levar na cachoeira da Ema. E aí ela falava para mim, vai dormir que amanhã cedinho a gente sai. Eu, criança, ia dormir, acordava, se trocava, corria lá para a casa dela. Cadê o povo? Ficou para trás. Fazia isso comigo. E aquilo foi gerando um ódio no meu coração, um ressentimento. Mas quando eu vim para Cristo, eu liberei o perdão para minha avó. Eu ressignifiquei isso daí. Por quê? Porque eu quero viver novidade de vida. E viver daquela forma que eu estava vivendo, me gerou tudo aquilo ali. Eu precisava fazer algo novo. E eu fiz esse algo novo. E aí começou a funcionar. E eu comecei a viver mais leve, mais sereno, mais tranquilo, mais feliz, mais em paz. Porque aí eu aproveitei e perdoei o meu pai, o abandono que ele me fez. Aproveitei e perdoei a minha mãe, pela ter filhos prediletos na família, isso me feria demais. Perdoei as 2 namoradas que me traiu, na época que eu falei para vocês.
Perdoei a professora que sorriu no meu rosto na sala de aula, porque eu não sabia verbalizar o verbo sorrir, e até hoje eu não sei. Perdoei o patrão que me chamou de burro, perdoei as pessoas que me feriu. Por quê? Porque eu estava recebendo o perdão do Senhor e Salvador Jesus. Quando eu recebi o perdão dele, automaticamente eu fluo aquilo que eu recebi dele. Perdão para as pessoas. Pedi perdão para minha irmã Michele, para o meu cunhado Rogério. Eu vinha vendo as pessoas na rua, eu falei, opa, você lembra daquele dia? Eu queria te pedir perdão. Você pedindo perdão, exercendo o que a palavra diz. Tem gente que tem um coração duro. A Bíblia está falando que quem não perdoa, Mateus 6, versículo de número 14, irmão Júlio, não vai herdar o reino de Deus, mas a pessoa é tão dura, tão orgulhosa, que ela não cede, ela não perdoa, ela não quer saber se ela não vai entrar no reino de Deus. Ela quer vingança. E o princípio principal do reino de Deus não é vingança, é justiça. Deus não vai fazer vingança por você, Ele vai fazer justiça. Vingança é uma ferramenta do diabo, e a justiça é uma ferramenta de Deus. Amém? Por isso que você não foi fuzilado e fulminado por Deus. Porque antes dele fazer isso, ele fez justiça pelo seu Filho amado naquela cruz, naquele madeiro. Aleluia! Olha o que está escrito. Vamos voltar no 11, Júlio, para pegar o versículo completo, por gentileza. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos 13. E não deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Aí Jesus pensou, mas vai que alguém bloqueie o perdão, né? Então deixa eu ensinar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos... E se eu não quiser perdoar, pastor Emerson? Eu não quero. É meu direito. O que acontece? Vamos ler o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas... É um padrão, irmãos. Deus viu que é difícil. Aquele relógio está certo, doutor? Eu nem preguei ainda. Estou na introdução, mas já vai dar, irmãos. Josué capítulo 1, versículo 6. Já deu, Mateus, a hora. Não deu nem para me pregar, estou na introdução ainda. Josué 1, 6. Esforça-te e seja corajoso, porque fará este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e seja corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvieis dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, a palavra de hoje para vocês é essa. Quando eu fui buscar de Deus o que fazer para o ano de 2026, Deus falou para mim, como pastor, como líder da igreja, Deus falou no meu coração, assume a sua postura como a de Josué. Eu falei, Deus, mas por que eu devo assumir uma postura como a de Josué? Porque eu quero conduzir um povo para a terra prometida. E essa terra tem muitos gigantes, mas te darei instruções, conhecimento, sabedoria, para que vocês derrubem todos esses gigantes da vida de vocês. Amém? Então esse ano de 2026 é um ano de assumir a nossa posição, assumir a sua responsabilidade no reino, assumir a sua responsabilidade nessas 5 áreas da sua vida, na vida espiritual, dá prioridade no reino, fala mais com o Pai, busca mais o Pai. A igreja de Cristo está fazendo uma estrutura para que a sua vida fique mais fácil. Aqui na igreja de Cristo, para cumprir essa espiritualidade, tem escola de líderes, tem escola de empreendedores, tem vigília de oração,
fora os cultos que existem, mas você não quer saber. Você sempre tem uma desculpa na ponta da sua língua. Você fala que não tem tempo, mas você tem outras prioridades. Se você tivesse a prioridade do reino de Deus, você estaria aqui. Eu lembro quando eu comecei, não tinha nada, mas eu ia para o culto de bicicleta. O Rafa, o irmão Luiz, lembra muito o meu começo. Eu ia de bicicleta para a igreja, eu ia discipular, eu pedia carona, porque eu queria estar perto de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Nós temos que assumir, irmãos. Esse ano de 2026 acabou o chororô, o vitimismo. Chega de vítima. Chega de ficar dando desculpa que não serve para nada. O reino de Deus, ele se movimenta por fé e posicionamento. Vítima e declarações que justifica não serve para nada. Todos os resultados que eu conquistei, que eu tenho, foi através de posicionamento. Deus, ele honra quem se posiciona. Deus não honra quem dá desculpa. A partir de hoje, assume isso na tua vida. Assume essa responsabilidade na sua família, de cuidar dos seus filhos, de melhorar seu casamento. A Igreja de Cristo está trabalhando, fazendo trabalhos, eventos, para te dar sabedoria no relacionamento. Não vem. Está sofrendo na vida financeira, escola de empreendedor, não participa. Está sofrendo na vida financeira, não cumpre o que nós estamos ensinando. Primícia, dízimo e oferta, no pouco, meu filho, minha filha, é um pouco. Se você ganha R$300, os seus R$30, eu tenho orgulho e tenho respeito por você. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Tem muita gente querendo ir direto para o muito. Ninguém começa grande. Quem começa grande é bicho, é monstro. É um começo, é do pouco. De glória em glória você vai subindo. E Deus vai te dando a graça. Assume a responsabilidade da sua vida. Seu corpo não está legal. As gordurinhas estão saindo para fora. Eu vejo isso, me mata. Mas não é culpa de ninguém. É minha culpa. É minha culpa essa barriga. É minha culpa. É sua culpa essa barriga. Por quê? Não se alimenta direito. Não come direito. Não é os seus pais. Não é os seus familiares. É você o culpado. Assume isso. Assume o volante da sua vida hoje. Que esse ano de 2026 é um ano de tomar decisões. É um ano de casar com Jesus. Não é ano de ficar em cima do muro. Assume esse ministério também. Está na hora de você assumir esse ministério. Pedir para tirar foto aqui. Quem vai ter tempo de assumir esse ministério e tirar foto? Ah, pastor, eu não quero, eu tenho vergonha. O que você está fazendo aqui? Vai para a Universal, vai para outra igreja. Esse ano de 2026, Deus tem colocado no meu coração o espírito de valentia, de guerra. Seja como Josué. Hoje eu decido, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É decisão. E nós vamos assumir. Vida financeira. Gasta doidado. Compra o que não precisa. Gasta. Mas na hora de fazer a oferta no altar, não tem. Nunca tem condições. Sempre está em dívidas. Sempre está apertado. Não funciona. Eu tenho a receita. Eu tenho o caminho. Eu sei como prosperar. Eu sei como ser abençoado. Através da Bíblia. Através dos princípios da Bíblia. Se aplicar, vai ter resultado. Se não aplicar, vai ser um tolo. Que o vento vem e derruba tudo. Vamos encerrar. Falta 1 minuto. Deus te livrou hoje, que eu tinha muito mais para falar. Crianças, por gentileza, tome os seus postos lá no final. Deus te livrou hoje. Olha aqui que eu tinha para te falar hoje, que Deus pôs no meu coração. Dá 2 páginas. Mas amém, já ficou a dica. Eu creio que você vai sair daqui tomando a sua decisão. E nós vamos virar esse ano se posicionando. Se posiciona, porque se você não se posicionar, o diabo vai agir na sua vida, vai acabar com a tua raça. E nós temos um povo, nós vamos andar em harmonia, em nome do Senhor Jesus. Criançada, fica tudo lá atrás, espera o meu comando, em nome de Jesus. Alma, deu meia-noite, mas nós temos alguns segundinhos.
Irmão, se prepara. Falta aí? Fica comigo aí então, filho. Amém? Nós vamos dar um grito agora, irmãos, de vitória. Eu creio que essa palavra falou com você. É momento de posicionamento. Nós vamos virar o ano e dando glórias a Deus de tudo que Ele fez por nós e irá fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. No meu comando, a hora que eu falar grita, vocês vão dar um berro, vai cair as muralhas da vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Aleluia, pode gritar!